nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, né, amados? Quero agradecer o bispo, a pastora, todos vocês pela oportunidade, amém? De estar mais uma vez nessa casa de oração para poder ministrar as Escrituras Sagradas, amém? Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, versículo 4. Juízes, capítulo 7, versículo 4. Vou tentar ser o mais sucinto possível, amém? Todos acharam? Dá um glória a Deus aí. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali te provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Feche seus olhos. Jesus, o Senhor é aquele que faz a ferida, mas o Senhor é aquele que cura a ferida. Jesus, eu não tenho nada para oferecer ao teu povo, mas eu sei que o Senhor, pelas suas escrituras, o Senhor levantou homens para poder, na nossa geração hoje, estarmos aqui em pé, diante do teu poder. Jesus, às vezes nós conhecemos o Senhor só de ouvir, mas hoje os nossos olhos precisam te ver. Jesus, eu te agradeço. Já foi orado aqui. Repreenda, meu Pai, toda a hoste maligna, toda a casta de demônios, todo demônio territorial, tudo que veio para atrapalhar, tudo que veio para roubar o entendimento da bênção que o Senhor tem sobre nós. Fala aquilo que nós precisamos nessa noite. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, meu Deus. Amém. E você se assenta em nome de Jesus. Segundo a história, esse período está se vivendo o período dos regentes, onde Deus levanta líderes para poder liderar o povo de Israel, para poder dar um direcionamento. Deus levanta juízes e Deus também levanta alguns profetas. Esse período também, a qual as Escrituras nos fala, está se vivendo também um período de problemas. Qual é? O povo de Israel, eles estão plantando, eles estão semeando, mas eles não conseguem colher o resultado do que eles semeiam. Ele não consegue colher o resultado do seu plantio, fisicamente, mas eles estão colhendo o que eles plantaram espiritualmente. O problema aqui é que está invertido. O problema espiritual de Israel é tão profundo, é tão grande, que faz com que eles colham espiritualmente e isso transpasse fisicamente. Como, pastor? No livro de Deuteronômio você vai ver que Deus vai falar assim: olha, se o meu povo me obedecer, minhas bênçãos os alcançarão, os celeiros deles serão fartos. Porém, se eles saírem do caminho, permitirei que um povo iníquo
os conquiste, os oprima e os roube. O povo de Israel está vivendo uma frustração. Qual é? Eu semeio, eu planto, eu trabalho, eu coloco alguns atributos no meu trabalho. Qual é? Eu coloco força, eu coloco esperança, eu coloco uma expectativa, a expectativa de colher o resultado daquilo que eu estou semeando. E o que eu estou semeando? O povo de Israel, ele está vivendo um período de frustração na sua semeadura. Ou seja, ele está tendo uma expectativa. E todos vocês aqui, quando vocês plantam algo, quando vocês semeiam algo, seja em qual área da sua vida você esteja vivendo hoje, com prioridade, vocês têm uma expectativa, a expectativa de colher resultados no que você está trabalhando, a expectativa de colher um fruto daquilo que você está botando força, daquilo que você está botando esperança. E coisa terrível é, quando eu boto força, quando eu boto esperança, e quando eu espero uma expectativa do meu plantio, mas eu não colho os resultados que eu estou semeando, eu não colho os resultados que eu estou plantando. Assemelha-se essa situação no livro de Mateus, quando Pedro está a noite toda trabalhando, só que quando ele trabalha a noite toda, ele mesmo, a Bíblia mesmo vai dizer, e ele não pescou, ele botou uma expectativa, a expectativa que os peixes fossem para a sua rede, porém ele ficou frustrado. E a frustração é um sentimento muito terrível, porque a frustração me rouba a esperança que eu tive, rouba a alegria que eu botei na minha colheita, rouba tudo que eu determinei sobre o meu plantio. Só que a Bíblia Sagrada diz assim, que Jesus vai se aproximar de Pedro e vai dizer assim: Pedro, lança do lado direito do barco. Ou seja, Pedro, não é hora de tratar o seu lado, é hora de tratar o meu lado. Por que os peixes não entram dentro da minha rede? Porque às vezes eu estou tratando o lado que eu quero tratar. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer algo. Trate o lado que eu estou pedindo para você. Qual é o lado? Não é o lado que você está priorizando, mas você tem que dar prioridade para a ordem e a obediência de Jesus. Lança do lado direito. Porque o lado talvez que você está tratando não é o lado que Deus quer que você trate agora. Talvez Deus não quer que você trate sua vida sentimental agora. Talvez Deus não quer que você trate a sua vida financeira. Mas o mais importante para a vida de um cristão é tratar a vida espiritual. E o povo de Israel está vivendo isso. Eles precisam tratar a vida espiritual antes de receber a vida física que Deus tem para eles. Levanta a sua mão. A palavra para você na noite de hoje é: pare de tratar o lado que você quer e comece a entender o lado que Deus quer que você trate. Não é da sua forma, não é da sua maneira, não é da sua maneira de ver, não é a sua direção. A direção tem que vir da boca de Jesus Cristo. Quando Pedro lançou do lado direito, ele ouviu a voz de Jesus. Ele não tratou mais segundo ele queria, mas ele tratou segundo a direção que Jesus deu a ele. 153 grandes peixes entraram na sua rede, ou seja,
Deus, ele sabe exatamente onde está a provisão para você saciar a sua expectativa. Deus, ele sabe exatamente o ambiente e o lugar que você precisa lançar para que os peixes venham. Mas antes de os peixes virem, trate o lado direito do barco. Gideão, o povo de Israel, eles estavam sendo assolados pelos midianitas. E toda vez que eles viam o fruto que eles plantavam, a semente, começar a crescer, eles tinham a frustração de ver sendo roubado diante dos seus olhos. E eu não sei você, mas já aconteceu comigo. Algo que eu plantei, algo que eu coloquei expectativa, mas foi roubada diante dos meus olhos. E eles estão vivendo uma opressão, debaixo de opressão a ponto deles começarem a fugir para as montanhas. E eles vão começar a construir covas. E eles vão começar a construir não apenas covas, mas fortificações. Ou seja, independente da opressão que o povo de Deus vive, eles estão ficando mais fortes. Por quê? Porque a situação que eles estão vivendo, eles não pediram, mas eles estão sendo obrigados a serem fortes. Eles estão sendo obrigados a se fortificarem. Então talvez você pense que a opressão que vive hoje é para você parar ou para você apenas ser roubado. Não! Deus está lhe dizendo, se fortifica. Porque o meu Deus e o seu Deus é o único Deus que mesmo no meio debaixo de opressão, o povo dele ainda fica mais forte. Pastor, estou vivendo debaixo de opressão. Tá não. Deus está te fortalecendo. Pastor, está roubando o que é meu. Mas quanto mais rouba o que é seu, mais você se posiciona a se fortalecer. O diabo está tentando deixar esse sentimento de frustração lhe roubar. Mas a palavra para você hoje é: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. A única forma de cura de terra tem condição. Diga para o irmão, tem condição. Qual é a condição, pastor? Arrependimento. Se não se arrepender, não tem cura na terra. O versículo é muito claro: se o meu povo orar e se arrepender, condição para sarar uma terra, para sarar a semente que eu planto. O povo começa a ir para fortificações, ou seja, Deus começa a colocar estratégia para o povo dele não perecer, para o povo dele não se acabar. A palavra diz assim, que os midianitas enchiam a terra, ou seja, o inimigo do povo de Deus, ele é grande. O inimigo do povo de Deus, ele não é fraco. O inimigo do povo de Deus, ele tem poder. Só que a palavra diz assim que um jovem, um homem, mesmo debaixo de período de opressão e de roubo, ele continua trabalhando. O nome dele é Gideão. E eu acho isso muito interessante, porque independente da opressão que Gideão está vivendo, ele continua produzindo.
independente dos midianitas quererem roubar o que é meu, de eu colocar expectativas que eu não estou recebendo de volta, eu não posso parar de produzir. Gideão está produzindo no meio de opressão. Onde, pastor? Ele não está no campo que ele deveria estar. Ele está em um lugar chamado lagar. Ou seja, ele não está no lugar de malhar trigo, mas ele está no lugar de amassar uvas. Porque Gideão, ele pensa parecido comigo. Não é o lugar que me faz, é eu que influencio o ambiente que eu estou. A palavra para você hoje não é o lugar que pode te influenciar, mas é você que influencia a situação que você vive. Ou você decide ficar parado, ou você decide acordar pela manhã de novo e dizer: eu sei em quem tenho crido. Ramando Kundara Shandara. Estou debaixo de opressão, mas não vou mudar quem eu sou. Estou debaixo de roubo, mas não negocio quem eu sou. Não vou mudar porque me oprimem. Não vou parar porque me perseguem. Porque o mesmo Deus que libertou o povo do Egito é o mesmo Deus que pode me libertar dessa situação que eu estou vivendo. O que significa isso, pastor? Gideão, ele está frustrado, sim ou não? Mas ele não deixou de levantar para trabalhar. Não adianta você ceder à frustração e à depressão que está tentando tomar a sua alma, ou a depressão que está tentando tomar os seus pensamentos, porque tudo que o diabo quer é que você ceda diante das propostas. Hebreus vai dizer que ele suportou a cruz pela bênção que lhe estava proposta e morreu a morte de cruz. Ou seja, existia uma proposta para Jesus não levar aquela cruz, mas ele suportou. E eu entendi uma coisa diante das Escrituras: ninguém faz proposta sobre aquilo que não tem valor. Sabe o que o diabo está querendo que você largue a sua cruz? Sabe por que o diabo está querendo que você largue a sua semeadura? É porque ele sabe que tem valor. Aleluia! Aleluia! Continua semeando. Continua trabalhando nesse arado. Porque o diabo sabe que o que você tem valor. Ele quer roubar a terra que você trabalha. Só que Nabote vai me ensinar tremendamente quando ele fala para Acabe: Acabe, ei Nabote, negocia a sua terra. O que Nabote fala? Não posso, porque o que eu tenho não é apenas meu, mas o que eu tenho é a herança de quem já trabalhou lá atrás comigo. Deus está dizendo para você: não negocie a sua terra. Aleluia. Ramando Kundara Shandara. Aleluia. Gideão levanta para trabalhar. E a parentela dele cedeu a proposta. O que a parentela dele fez? Ele deixou de servir a Deus para servir a Baal. O seu pai agora está te desviando dos caminhos, está seguindo a outro Deus para poder suprir a expectativa que ele não recebeu da colheita dele. E tudo que o diabo quer que você ceda a expectativa que você não teve. Pastor, estou tendo frustrações porque eu plantei, eu tinha uma expectativa sobre a vida de alguém e eu não recebi.
Não pare. Pastor, eu tinha expectativa sobre a minha vida profissional e eu não recebi os resultados, mesmo semeando. Parece que outra pessoa roubou o que eu tinha. Tinha expectativa sobre a minha vida sentimental, mas parece que fui roubado. E toda vez que eu coloco uma semente, eu vejo que começa a nascer, parece que vem alguma luta que rouba de mim. Aí Gideão vai mostrar para mim e para você, que independente da expectativa frustrada, eu não posso parar de me posicionar. Que independente da terra que eu não tenho, eu não posso parar de orar. Que independente da minha parentela deixar esse tal de Jesus, eu não posso deixar. Que independente de outros estar se desviando para o centro, para o espiritismo, seja lá para onde for, eu não vou largar o meu Deus. Eu não vou mudar porque outros mudaram. Eu não vou ceder porque outros cederam. A palavra para você hoje é: esquecendo-me do que para trás fica, eu sigo para o alvo que é Jesus Cristo. Deus está te fortificando. Gideão levanta. Ele está triste, mas produzindo. Ele não muda quem é por causa que o aparente mudou. Ele não cede às propostas de mudar os caminhos do culto, ou mudar os caminhos da oração, para poder servir a um outro Deus. E o que é outro Deus? É tudo que eu priorizo acima do meu. Tudo que eu priorizo acima da minha vida espiritual, eu estou idolatrando. Só que Deus está me observando. O meu erro é pensar que Deus não está me vendo e que eu estou saindo do campo de visão dele. A palavra diz assim, que o anjo do Senhor se assentou. E quando me fala de assento, me fala que eu não estou disposto agora a me levantar. Eu preciso ver. Eu preciso ver alguém que não desistiu. Eu preciso ver alguém que mesmo debaixo de opressão continua produzindo. Eu preciso ver alguém que mesmo não estando no ambiente que ele tem que estar, ele não deixou de acreditar. E Deus está observando esse homem trabalhar debaixo do carvalho de Ofra. Segundo tradições, Ofra seria carvalho nos fala de porta. É uma porta que Deus usava como um mundo espiritual para poder se apresentar aos seus servos. Moisés, Abraão. Pode ver aqui muitas vezes no carvalho é que Deus vai aparecer com o seu anjo para poder falar ao seu servo. E ele se assenta no carvalho de Ofra. E ele começa a observar. Diga para o seu irmão, Deus está te vendo. Deus está vendo o que estão roubando de você. Deus está vendo que você está se esforçando. Deus está vendo que você também está frustrado. Deus está vendo que você plantou e sem merecer estão te roubando. Por quê? Porque Gideão não está vivendo o problema dele. Gideão está vivendo o problema dos pais. Você vai ver agora aqui no diálogo dele com Deus. Deus vem até ele. Diga assim, Deus vai te aparecer, irmão. Será que você vai estar preparado? Como você está posicionado diante dessa situação? Porque Deus uma hora vai dizer, eu quero bater um papo contigo. Eu quero ter um encontro com você de verdade. Eu quero ver, eu fiquei olhando o seu posicionamento. Isso me atraiu. Porque uma coisa linda em Deus é que o nosso posicionamento o atrai. Ele se aproxima e fala, homem valente. Nem Gideão sabe que é valente.
Isso é interessante, sabe por quê? Porque Gideão vai falar assim, a minha casa é menor da minha tribo e eu sou o menor da minha. Ou seja, Gideão já está com um espírito de decepção. Nem ele sabe o potencial que ele tem. Posso te dar um exemplo? O povo de Deus se levantou um faraó no Egito, sim ou não? E quem percebeu que o povo tinha força? O inimigo. Só que o povo não percebeu a força que tinha. Quem vê que o povo tem força, não foi o povo de Israel, não foi o povo hebreu. Quem vê que o povo está crescendo e que o povo tem força, foi o faraó. Qual é a estratégia dele? Vamos colocar jugo, para que eles não percebam que eles estão mais fortes do que nós. Diga para o seu irmão, Deus vai abrir os seus olhos, para você entender que Deus já te deu crescimento, e que Deus já te deu força no meio desse Egito. O diabo não quer que você perceba o que Deus já está te entregando. O diabo não quer que você se levante para você entender que Ele já te deu o poder de crescimento e de poder se libertar desse povo. Só que você às vezes não percebe, aí Deus tem que levantar alguém para dizer, olha, vamos sair daí porque Deus já te deu força, irmão. Vamos sair dessa aí porque Deus já te deu crescimento. Até quando? Diga para o teu irmão, até quando? Você vai continuar aí? É hora de abrir os olhos. É hora que debaixo do Egito Deus faz dar crescimento. É hora que debaixo de opressão Deus faz esconderijos, fortificações. Gideão, homem valente. Homem valente. Senhor, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? O Senhor não é o Deus dos meus pais? O Senhor não é o Deus que libertou o povo da terra do Egito? Porque tem consequência que os filhos vivem pelas decisões dos pais. As suas decisões vão influenciar na geração futura. A pergunta é: o que você quer para o seu filho, para o seu neto, para quem você pegou como filho ou neto ou futuro? Porque existe uma ideia de que eu tenho que pensar em mim apenas e esquecer de tudo. Mas Jesus não disse isso não, tá? Jesus disse, amai o teu próximo, como a ti mesmo. Perdoa-o. Jesus disse tudo isso. Gideão está trabalhando, ele começa a ter um diálogo com Deus, e Deus agora vê para ele e fala assim, Gideão, vê esse grande povo. Diga para o teu irmão, olha para o seu inimigo agora. Está vendo? Deus vai falar, vou transformá-lo como se fosse um só homem. Imagina um exército de 120 mil homens e o Deus do céu dizendo para Gideão, olha para eles, vou fazer você derrotá-lo como se fosse um só homem. Foi dito aqui. Não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho da sua dificuldade, a pergunta é, qual é o Deus que você está servindo? Porque Deus agora vai ter um trabalho com Gideão. Ele vai dar uma vocação, a vocação de libertar o povo. Diga para o teu irmão, Deus está te vocacionando para libertar. Para libertar. Chamado, ministério. Uma hora a frustração acaba,
Uma hora Deus vai ter um tete a tete com você. E vai dizer até quando você vai começar a ficar murmurando aí no canto escondido. É hora de sair para fora. É hora de parar de se esconder. Porque eu vou mostrar para o seu adversário que você não vai se esconder mais. Diga para o esconderijo que você está, que eu vou te colocar para fora. Diga para o esconderijo que você está, que eu vou te colocar para fora. Aleluia. Só que, antes de Deus enviar Gideão para um ministério de libertação, Deus vai falar assim para ele: Gideão, estou te chamando. E eu acho interessante que Gideão, ele vai falar para Deus: Deus, permita-me que eu sacrifique um altar. Olha que interessante. Gideão vai buscar, o Senhor permite, então vai buscar lá os utensílios, vai buscar os pães, a farinha. Gideão vai para sua casa, volta, o Senhor ainda está sentado no carvalho aguardando. E Gideão trouxe tudo. Sabe o que eu acho inteligente e importante? É que Gideão trouxe o material do sacrifício, mas a forma de sacrificar, quem disse foi Deus. Não existe cultuar da minha forma, só existe a forma de Deus. Não existe sacrificar da minha maneira. A única forma de Deus receber um sacrifício é do jeito dele, da forma dele. E muitas vezes chegamos diante da presença e queremos sacrificar de qualquer forma, de qualquer maneira. Só que eu entendo diante da Bíblia Sagrada, não apenas da antiga aliança, mas da nova também, que o Senhor, Ele quer os seus corpos como sacrifício vivo a Deus, santos e prestando um culto racional. O que é isso, pastor? Eu sei a quem estou servindo. Eu não venho num culto como esse apenas para ficar gritando. Eu não venho num culto como esse apenas para perder tempo. Eu venho num culto como esse porque eu sei o Deus que está sobre esta casa. Eu sei em quem tenho crido. Talvez você se esqueceu disso. Eu sei em quem eu tenho crido. Gideão, tem uma chamada sobre você. Tem uma chamada sobre você, mas antes de te enviar, eu preciso que você faça algo. Diga para o seu irmão: antes de Deus te enviar, Ele vai pedir algo para você. Antes de você sair aí libertando o povo, primeiramente, vai na sua casa e destrói a idolatria que tem lá dentro. Antes de sair para libertar, conserta a tua casa primeiro. Por quê? Porque não adianta o povo te ver no campo como libertador se pessoas dentro da sua casa ainda não vê sua mudança. Deus está dizendo para você: é hora de mudar. Antes de eu mostrar que eu sou o profeta, antes de eu mostrar que eu sou um homem que é usado por libertação, eu tenho que dar testemunho dentro do meu lar. Pode ser fisicamente, mas talvez a idolatria esteja aí dentro. Conserta a sua casa. Destrona o altar de Baal que está lá. Antes de você sair para um chamado que eu tenho sobre ti, eu preciso primeiro tirar a idolatria que você tem lá dentro. Como posso derramar sobre ti o que tenho para derramar, se não tira a idolatria lá de dentro? Ezequiel, a imagem dos ciúmes, o Senhor mostrou para Ezequiel do lado do altar. Hoje é o seu Corá. Tira a idolatria daí. O Espírito Santo é ciumento, sim. Ele requer de você, sim.
Eu tenho uma frase que eu levo comigo. Deus não pode me usar plenamente se plenamente eu não sou entregue a Ele. O meu coração fica dividido entre esta terra e os céus. E quem é chamado para libertar, quem é chamado com um ministério, ele não pode ficar dividido. Ele precisa tomar uma decisão de deixar. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora que eu cresci, eu não penso mais em menino. Não penso mais nas coisas de menino. É tão bom quando a gente lembra que a gente é criança, né? Mas você quer entender que Deus já te deu responsabilidades. E eu entendo quando Deus dá um talento, um dom para alguém, a pessoa tem a obrigação de honrar esse dom e esse talento. Aleluia. Ainda que tenha que caminhar sozinho por dias. Ainda que tenha que orar sozinho, andar sozinho, que nem Eliseu, que nem Elias, muitas vezes estavam sozinhos. Paulo estava sofrendo na prisão, como a pastora falou, dizendo: olha, Timóteo, não se envergonhe do evangelho. O cara está dentro da prisão, fortalecendo quem está fora, dizendo: não se envergonhe. Este homem entendeu, é por isso que ele vai dizer: viver para mim é Cristo e morrer é lucro, porque ele entendeu que mais o que Deus tem para ele lá em cima, do que o que Deus pode dar para ele aqui embaixo. E você está se frustrando com coisas materiais e coisas terrenas. Deus está dizendo: comece a pensar nas coisas espirituais. Conserta a sua casa. Preciso te usar. Estou sentindo o Espírito Santo aqui. Conserta. Até quando? Eu preciso te usar. Eu já te chamei. Eu já te chamei. Está na hora de você deixar esse disse-me disse, essa divisão e começar a se posicionar. Pastor, estou frustrado. Sei lá, com o seu casamento, com a vida sentimental, com sua vida financeira, eu estou frustrado. Mas você tem que saber de uma coisa, que Deus, Ele não chama capacitados, irmão. Deus capacita quem Ele chama. Você precisa ter uma entrega, e uma entrega é independente da opressão que eu vivo, da vida que eu levo. Dentro da prisão, Paulo entendeu: eu continuo a me orgulhar do evangelho. Se orgulhe das algemas que eu tenho com Jesus. Timóteo, não larga a carteirinha não, não larga a bandeira não, volta. E Deus tem que levantar alguém que está numa situação pior que a minha para me dizer. Que nem foi dito aqui, Marcos pregou aqui. Pessoas que às vezes não tem nem mão, nem membros, mas continuam dizendo: olha, eu vou um dia estar lá em cima, e ele vai ter um corpo espiritual diferente. Talvez eles não tenham algumas coisas, mas lá em cima ele vai ter, para nos dizer, para nos fortalecer: olha, você está vivendo uma prisão, às vezes a prisão que eu estou vivendo é maior do que a sua, mas eu digo para você: continua, porque Deus não quer firmar você na mentira. Deus não quer firmar você em bens materiais. Deus quer que você vá para lá, para o céu. Qual foi a maior ministração de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Essa é a maior ministração, maior profecia: arrependei-vos. E eu fico olhando pessoas às vezes que não querem voltar, ou pessoas que estão orgulhosas. Arrependimento vem com que eu preciso reconhecer o meu erro. Como eu posso dizer que eu sou salvo se eu não me arrependo do meu pecado? Se eu não busco em Deus arrependimento, como eu posso dizer que eu estou salvo? Banco não te salva, casa não te salva, carro não te salva. O que vai te salvar é arrependimento em Jesus Cristo. Ela mandou condara xandara. Aleluia.
adiantar um pouquinho. O Senhor é comigo. Sou. E aqui ele vai agir que nem o nosso irmão lá na frente, nem conhecia, Tomé. Me prova. Eu preciso ver. O cara viu o anjo, o cara viu que o cara colocou o cajado, queimou tudo, sumiu, mas quer ver, ainda quer ele. O povo de Deus é assim, irmão. E Deus ama esse povo mesmo sendo assim. Vou colocar ali na eira. Se aparecer molhada, esse será o sinal. 2 sinais ele pede diante de Deus. Diga para o seu irmão, Deus vai te dar sinais da sua chamada. Talvez você entrou aqui hoje com uma pergunta: Senhor, eu preciso de algo que me confirme. A confirmação é: Deus irá te surpreender. Deus irá te surpreender. Deus irá fazer seu coração se decidir. Chega de pensar 2 vezes. Deus mostra os sinais. Gideão quebra o altar do pai. E isso me mostra o quê? Nem sempre ser cristão, os seus parentes vão estar com você, irmão. Você vai ver cara feia, porque você já não vai mais para o baile. Você vai ver cara feia, porque você numa sexta-feira, em vez de falar sextou e está bebendo um monte de cerveja num boteco, na Avenida 1 ali, ou na Vila Mariana, você vai estar dentro de um culto como esse, se enchendo da presença dele. Alguém vai dizer assim: está se achando. Só que o seu testemunho está mudando ele, e você não percebeu ainda, porque você só muda quando você confronta, e você só é mudado quando você é confrontado pela Escritura. Para terminar, porque a hora não nos espera. O Gideão, vou te dar sinais. Gideão destrói o altar do teu pai. O pai de repente vê o posicionamento e a coragem. Tudo que alguém precisa às vezes é isso para se converter. O seu posicionamento. É alguém te chamar para o baile e você falar assim: não, vamos para o culto. Às vezes a pessoa precisa apenas disso, porque às vezes a pessoa até te respeita, só que não viu um posicionamento seu ainda. Você sabia disso? Que às vezes a pessoa, você não está percebendo isso, mas às vezes a pessoa te respeita tanto, só que ela não viu ainda um agir diferente. Uma mudança de opinião, que confronte essa terra, que confronte o pecado. Você precisa ter isso. Porque eu não sou cristão quando tudo está bem, eu sou cristão quando alguém me persegue. Gideão começou a ficar famoso. Correu por todas as tribos de Israel o que Gideão fez. Diga para o teu irmão que você tem é grande. Só você não percebeu ainda. O poder de influência que você tem é muito grande quando Deus vai na sua frente. Não tem Baal, não tem demônio, não tem candomblé, não tem umbanda, quimbanda, tanta banda aí, não tem nada que pode te deter na chamada que Deus tem sobre. O povo se reúne, 32 mil homens. Só que Gideão escolheu por si mesmo. Ele chamou quem apareceu: vem para a guerra, vem para a guerra. Vem para essa luta. Olha que lindo que Deus vai nos ensinar. Vem para essa luta. Vou te ajudar a libertar. Vai, então vem. Gideão começou a escolher, ele começou a selecionar quem ia andar com ele, quem ia pelejar com ele, quem ia lutar com ele. Se coloque de pé no nome de Jesus.
ele uniu uma multidão. Para eles são guerreiros. Aí Deus olha lá de cima e vê por dentro de cada um quem é e quem não. Deus sabe quem é e quem não, quem vai andar e quem não vai andar. Para Gideão, todos vão guerrear. Gideão está preocupado com quantidade. Gideão está preocupado com quantidade. Ele reúne 32 mil homens. E eles sobem para a guerra, só que a palavra de Deus vem para Gideão, dizendo: Gideão, esse povo que você tem é muito. Esse povo todo que você selecionou para andar no seu ministério, para andar na sua caminhada, para andar com a sua vida espiritual é muito e vai estragar. Como que estraga? O povo vai pensar que foi pela força deles. O povo tira o mérito de Deus e estraga dizendo: não, foi porque eu ajudei. E Deus sabe o que estraga, sim ou não? Aí Deus vai dizer assim: ô Gideão, tem muito. Faz o seguinte: todos que são medrosos e todos que são covardes, manda voltar. E aqui começa um processo de separação. Gideão pensa que todos vão andar com ele. Eu nem sei se o pai dele estava lá, irmão. E Deus falou assim: olha, volta. Porque às vezes a gente pensa: porque ser de sangue vai andar comigo. De onde você tirou isso? Aí Gideão sobrou 10 mil. Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, ainda é muito, porque eu conheço o coração deles. Faz o seguinte: manda eles descerem, manda eles se posicionarem. E sabe o que eu acho inteligente em Deus? É que Gideão selecionou, só que agora é Deus quem seleciona. Deus vai selecionar quem vai andar com você. Não queira levar na sua vida com Deus quem Deus não pediu para que você levasse. Deus vai selecionar o amigo que vai andar. E você vai descobrir aqui. Manda eles descerem as águas. E aqueles que se ajoelharem para beber, separa. E aqueles que beberem com as mãos, separa. E sabe o que eu entendi com Deus? 300 homens de 10 mil levaram a água até a boca. E eu entendi que nem todos que descem comigo estão preparados para lutar a luta que eu vivo. Nem todos que descem para se posicionar vão levantar para lutar a luta que você vive, porque nem todos estão preparados para pelear. Separa. Esses 300 é o que eu vou usar. Chega de olhar para a quantidade. É hora de você começar a olhar para as qualidades das pessoas que estão ao seu lado. Porque Deus não quer que você leve quantidade. Deus quer que você leve pessoas que vão se ajoelhar, mas vão se levantar com você, que vão beber as águas que você bebe, louvar os louvores que você louva, pregar como você prega, cultuar como você cultua, orar como você ora. Para de escolher pessoas que não te ajudam no crescimento. Para de escolher pessoas que Deus não pediu para você escolher para andar com você.
Mas pastor, eu vou ter que falar, se preocupa não. Próprio Deus vai tirar do seu lado. A palavra para você hoje é: bebe das águas, porque é na sua descida que você vai entender a força que eu vou te dar para ganhar essa luta de libertação. Aplauda Jesus.